Um bom dia, uma boa tarde, bom almoço pra vocês, né? Que eu tô fazendo esse vídeo na hora do almoço, né? Por isso que eu dei um bom dia, já dei uma boa tarde, já dei uma boa noite, porque esse vídeo vai ser o último de hoje, né? Vou soltar pra vocês uma parábola de Jesus, chamando todos nós ao arrependimento, né? Vou ler em João pra vocês, que estão vendo passando, né? Pois é, eu vou ler em João. Serve pra mim, serve pra vocês, né? Porque a palavra do Senhor eu nunca leio só pra vocês, não. Vocês estão pensando que eu tô lendo só pra vocês, vocês estão enganados. A palavra do Senhor, eu tomo ela pra mim. Porque como é que eu vou ter santificação? Como é que eu vou me cuidar da minha vida espiritual se eu não tomar ela pra mim, eu só soltar só pra vocês? Claro que não, né? Porque Jesus nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vou soltar pra vocês essa passagem de Nicodemo. Vou soltar também outra parábola de Jesus, a candeia do corpo. Tudo nesse vídeo pra vocês, né? E ainda vou soltar o sonho. Eu vou soltar logo o sonho no início. Vou soltar 2 versículos, vou soltar o sonho logo no início. Jeremias 23. E o versículo 20 e o versículo 28. É o fogão que vai já pitar. Eu tô escutando ele, ó, tá vendo? Glória. Glória a Deus. Algo que eu vou ler pra vocês, né? Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Porque tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, aí eu vou soltar um sonho pra vocês. Ó. Vou soltar o sonho no finalzinho do vídeo, tá bom? Pode ser? Porque no finalzinho do vídeo eu solto o sonho junto com a parábola das 10 virgens pra vocês, tá bom? Ó, antes eu vou soltar logo essa passagem de Nicodemo, porque eu tô sentindo vontade de soltar ela e ainda veio pra mim soltar também a candeia do corpo, né? Quando eu falo pra vocês que eu vou soltar a palavra de Deus, ela não serve só pra vocês, não, serve pra mim também, tá bom? Ó, pra dizer, não, ela tá só falando pra nós, não, eu tô falando exclusivamente pra mim e também pra vocês, né? Ó, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Todas as obras que o Senhor fazia, a gente viu o Espírito Santo de Deus perante ele, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem sendo velho, pode porventura tornar a nascer? Vocês me perdoem, vou repetir novamente. Porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus vai responder ele. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, a água é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você está vendo? Nós não podemos entrar no reino de Deus se nós não nascermos da água. A água é a palavra de Deus, nós temos que se purificarmos nela, nós temos que se santificarmos nela. Vou voltar já. Bora pra cá, continuando? Ó. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te
não te ter... Deixa eu repetir novamente, né? Garejando demais, o sangue de Jesus tem poder. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito isto, nasceria vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus, né? Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Glória a Deus. Continuando, né? Essa parábola é grande, mas vou soltar ela inteirinha para vocês. Ó, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não o sabes? E não o sabe isto? A pergunta que o Senhor fez a ele, né? Ó, na verdade, te digo que nós dizemos o que vimos e testificamos o que vimos, porém não acreditais. Não acreditais nosso testemunho. Se vós falais das coisas terrestres e não crerdes, como crereis se falar das celestiais? E vou voltar já, né? Glória a Deus. Vocês me desculpam, né? Não vai incomodar não, daqui a pouco eu desligo. Glória a Deus. E ninguém, versículo 13, parei no versículo 13. E ninguém sabe, e ninguém subiu ao céu, senão o que de lá do céu, ó, vou repetir novamente. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Então, o Filho do Homem que está no céu. Glória a Deus. Essa passagem, eu também vou falar a respeito, essa passagem que ela também cabe justamente para aquela parte que o povo, né, o povo católico fala sobre que a mãe do Senhor, ela foi viva para o céu. E a palavra de Deus, esse versículo 13 aqui, ele desmente tudo que ela levanta, que diz que outra pessoa foi para o céu vivo. Não, o único que desceu do céu foi o Senhor, foi Deus, né, foi o Espírito Santo, e repousou sobre o seu Filho, né, que o Jesus disse que ele é o Pai e eles são um só. E algo que eu vou dizer a vocês, ele é o único que desceu do céu e é o único que subiu para o céu novamente. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado. Quando Jesus fez o sacrifício por nós, todas as nações conhecem ele, né? Ó. Vocês me desculpem, mas eu já paro de ficar ali coisando, tá? Ficar bom, né? Ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que
o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Jesus quer que a gente pregue o evangelho para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Olha, Jesus está voltando, não perde tempo. Corre e vai atrás da tua salvação, que Cristo te concedeu. Lá na cruz do Calvário, Cristo concedeu a salvação a todo o povo na face da terra. Agora cabe cada um de nós escolher o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, né? Eu já colhei o meu, eu já cheguei, fui para a igreja evangélica e disse assim, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. E o pastor ficou assim olhando para mim. Então, eu aceitei o meu salvador, né? Ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Verdade. Porque as suas obras eram mais. Então, tudo que o homem faz na face da terra é cheio de malícia, cheio de, né, coisas ruins. Mas continuando, ó, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Verdade, glória a Deus. A luz a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Todas as obras que a gente faz, na verdade, né? Pregando a palavra de Deus com amor, com carinho, mas na verdade, na santificação, nós estamos fazendo o que? Levando o reino do céu verdadeiramente para vocês, né? E quando nós pregamos abertamente o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, à transformação de vida, nós estamos pregando o quê? Nós estamos pregando o ID do Senhor. Quando a gente prega o evangelho, a gente está pregando o ID do Senhor, né? Porque como é que essas pessoas vão aceitar Jesus se elas não conhecem? Para elas aceitar Jesus, elas têm que conhecer. E Jesus pagou um preço muito alto lá na cruz do Calvário por nós, né? Para que as pessoas aceitem o sacrifício que ele fez. Deus nos deu vida eterna. Mas cabe a cada um de nós colher. E entreguei para vocês essa parábola, né? Agora eu vou soltar o sonho para vocês. Olha, eu sonhei que eu estava numa casa. Eu sonhei que eu estava numa casa, quando eu olhava, chegavam as pessoas de viagem, né? Chegavam pessoas de viagem de algum canto. E elas se organizaram. Quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. Quando elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola. E eu saí dessa casa que eu estava, vim para outra casa plantar. No momento que eu saio, que eu vou no meio do caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. E ele era bastante grande. E em cima tinha ele era todo branco, tinha uma listra marrom separando a pintura branca de cima, separando a pintura branca de baixo. Mas embaixo tinha um desenhozinho com a cor amarelo bem clarozinho, um azul bem clarozinho e um preto, né? Era um desenho. É quando eu fixei os olhos no templo, você tirou o templo do céu. Aí eu continuei meu caminho, fui lá para outra casa. Quando eu cheguei na outra casa, essa casa não tinha teto, tinha só as paredes erguidas e um portal. E a área da frente era bem pretinha e tava assim meio úmida. E assim tinha assim um poço do lado e ele tava cheio d'água, água bem azul, um azul escuro marinho. E eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa casa. E quando eu terminei de plantar, eu olhei pro céu. Quando eu olho pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. E esses 3 homens que vinham descendo do céu pra terra, 2 ficou no meio da rua e veio ao meu encontro. Na hora que eu vi esses homens descendo do céu, eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse que eu ia ver quem era, ele já veio na minha direção. E ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem... Glória a Deus. Glória a Deus. Tem 3 casas ali pra trás. Eu vou só aqui, volto já já. Eu disse a ele, ó, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar.
E ele saiu mais eu, nós fomos olhar essas casas, né? No momento que nós estávamos olhando essas casas, a primeira casa tinha uma mulher dentro. Eu disse, não. Quando foi na segunda, estava a porta fechada. Ele disse, não. Quando foi na terceira, eu abri a porta para ele, a porta estava fechada. Eu abri uma brechinha da porta para ele, ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou. E na hora que ela olhou com o rostinho de espantada. E ele colocou um semblante de alegria, né? E nesse momento que ele colocou o semblante de alegria, ele se virou para mim e deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, deixei ele lá e eu fui lá para frente da casa onde eu tinha plantado o pezinho de cebola. E quando eu chego lá na frente, na hora que eu vou chegando na frente dessa casa, ele já vem com essa mulher atrás de mim. E foi instante. Ele vinha trazendo ela na palma da mão, assim, na frente da palma da mão dele. Ele vinha trazendo ela toda assim, como tivesse hipnotizada. Ele estava toda parada, né? Não se movia mais para nada, ele vinha trazendo ela. E no momento que ele vinha trazendo ela, ele fez, sabe o que? Ele colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu plantei esse pezinho de cebola. Ele colocou ela mesmo no centro dessa casa. E ele colocou ela lá, glória a Deus, ele colocou ela lá e ela suspensa do chão, ela não encostava nem no lado nem do outro, ela ficou suspensa do chão lá. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora que ele colocou ela lá, eu vi ela assim, um rosto tão decidido e olhei pra ela assim, achei ela tão bonita, aí eu peguei e disse assim, eu vou já perguntar se da onde ele vem, e ele não viu Jesus. Eu perguntei isso pra ele, né, que eu tava caminhando do lado dele, ele disse assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus não? Aí ele parou, na mesma hora que eu fiz essa pergunta, ele parou, aí ele colocou um semblante, o semblante que ele colocou, que eu entendi, foi assim, não tá me conhecendo, pra mim foi esse, né, e na hora que ele parou, eu pensei isso, eu me acordei, né, por causa do semblante dele, né, que ele parou, né, então, na hora que, glória a Deus, eu me acordei. Na hora que eu fiz essa pergunta a ele, eu me acordei. Glória a Deus. Eu me acordei, aí eu disse assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu dormi mais um pouquinho, quando eu dormi mais um pouquinho, glória a Deus. Quando eu dormi mais um pouquinho, glória a Deus, eu vi a cabeça de uma mulher toda maquiada, o rostinho dela cheio de maquiagem, o cabelo dela estirado, e vi os lábios dela com batom, vi a sobrancelha dela com rímel, ela tava toda maquiada. E eu olhei assim pra ela, né? Glória a Deus, ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, eu peguei e me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho, vou soltar pra vocês o significado desse sonho. Um templo que eu vi no céu, eu vi um templo no céu. Então, esse templo no céu é a Nova Jerusalém. E sobre essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, é a casa lá em Israel, o templo de Israel, que Deus profetizou que aquele tempo não existe mais, existe só o muro da lamentação. E esse pezinho de cebola é muito choro, porque eu plantei lá, né, eu plantei lá na frente dessa casa que representa o templo em Israel, plantei esse pezinho de cebola, é muito choro, mas é muito choro mesmo, muito choro. E a areia era um poço, ele estava cheio d'água, água azul marinho escura. Tava cheinho, tava transbordando, tava a areia lá toda molhadinha, onde eu plantei esse pezinho de cebola, né? E essa primeira casa que eu plantei esse pezinho de cebola é lá em Israel. O templo é em Israel. E essas outras, como é que chama? Essas outras casas que tava atrás dessa primeira, essas outras casas, cada casa representa um templo. Então são 3 templos. O primeiro templo que foi rejeitado, o templo católico. Por que ele foi rejeitado? Por falta da palavra de Deus, por falta de ensinamento, ele foi rejeitado por causa disso. E a alta casa também, a alta casa eu me preocupei porque eu sou evangélica também, eu me preocupei. E eu entendi aqui na parábola das 10 virgens, deixa eu procurar aqui pra vocês. Eu entendi justamente esse sonho aqui. Por que essa outra casa foi rejeitada? A primeira foi rejeitada por causa das idolatrias, porque não lê as Santas Escrituras e vocês pisam por cima. Foi rejeitado esse templo. E essa outra casa
foi rejeitada são as 5 virgens loucas, foram rejeitadas também. E a que foi aceita, que cada casa representa um templo. E mulher dentro da casa representa uma religião. Então, é aqueles que fazem a vontade de Deus. É as virgens prudentes que foram aceitas, como está escrito aqui. E eu vou ler ela para vocês agora inteirinha. Porque que a última casa lá, ela foi aceita. Porque esse povo, eles não pisam em cima da palavra de Deus. Esse povo, ele leva a sério tudo que está escrito nas escrituras. Se Deus falou, eles tratam de obedecer. É diferente das pessoas que vê que tem escrito, mas não tô nem aí, já acontece há muito tempo, é assim, vou permanecer assim. Não, o evangelho não é. O evangelho não é para nós permanecermos do jeito que nós estamos. É para nós ter mudança, entendeu? Ó, vou ler para vocês a parábola das 10 virgens, referente a essas 2 casas que foram rejeitadas. As 2 casas foram rejeitadas por quê? Por falta da palavra de Deus, por falta de ensinamento. E são as pessoas o quê? Que estão completamente cegas. Cega espiritual e ainda está morta espiritualmente. Apagou-se. Tá só lá mesmo, só por ir. Por quê? Porque se nós somos cheios de azeite, se nós estamos sem a palavra de Deus, nós estamos apagados. Estamos apagados lá dentro da igreja. Estamos só o quê? Fazendo ritual, indo para a igreja. Por quê? Porque está faltando a palavra de Deus para nós se santificarmos. Bora para cá? Ó. A parábola das 10 virgens, falando sobre 2 tempos que vai ser deixado para trás. Glória a Deus, tem que agradecer, porque eu parei lá, mas glória a Deus. Mas continuar aqui, bora pra cá, ó, é bem rapidinho, eu entrego ela pra vocês, tá bom? Pra encerrar, né? Ó, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. 10 virgens, vou explicar pra vocês. São 10 templos do Senhor aqui na terra. 10 templos, 10. Que é o que? O templo evangélico. O Senhor vai tirar ele todinho se ele tivesse preparado. Eu vou seguir a palavra de Deus, está conforme a vontade de Deus? Vou seguir a palavra de Deus para me ser arrebatado no dia do arrebatamento. Mas a gente sabe que não vai ser assim por causa de quê? Por causa de vocês que não gostam de obedecer o que está escrito aqui, ó. Ó, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. Continuando. E 5 delas era prudente, e 5 ela era louca. Então, é aquela última que foi aceita. Assim que ele chegou, ele colocou um sorriso maravilhoso no rosto dele. Aquele dali é quem? É Deus. É Jesus Cristo. Ele veio buscar a igreja dele que ele colocou aqui na terra. Então, ele colocou um sorriso maravilhoso. Por quê? Porque ele encontrou ainda no meio de tanta coisa terrível, ele encontrou um povo ainda que respeita a palavra dele, que ama o que está escrito aqui, porque eu amo o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui muitas vezes me machuca, muitas vezes me dói, mas eu amo, foi ele que escreveu, foi ele que me deixou orientação, entendeu? Então, essas pessoas são as prudentes. Mas tem a parte da desobediente, que são aquelas que não lê a palavra de Deus e nem tão pouco guarda a palavra de Deus. Ó, se eu vou para a igreja, eu tô lá na igreja escutando a palavra de Deus, o pastor diz assim: nós temos que nascer de novo, como eu li a passagem de João 3, Jesus falando com Nicodemo. O pastor diz assim: olha, vocês aceitaram Jesus, vocês têm que nascer de novo, vocês têm que morrer aquela velha pessoa nunca tem que existir nunca mais. Vocês têm que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você pensa, vixe, vou deixar minha roupa de lado, vixe, vou deixar as minhas maquiagens de lado, vixe, vou deixar de cortar meu cabelo, vixe, vou mudar completamente. Pois então, essa é a mudança do Espírito Santo que ele exige de nós, para que nós herde o reino do céu, porque se ficar igualmente estava no mundo, olha lá aquele versículo que eu li, não entra não. Ó, são o quê? São as loucas, não são as prudentes. Prudente, obedece o que está escrito aqui. Prudente, gosta de escutar. Ainda vou ler lá no livro do Apocalipse, ó. Que é só para me confirmar, tá bom? Ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Seca da palavra de Deus, não conhece nada. E se conhecer ainda não pratica, né? Mas continua na palavra de Deus, né? Mas as prudentes levaram o azeite em suas lâmpadas com as suas
Vou repetir novamente. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Você está vendo? Ela estava cheinha da palavra de Deus. Ela poderia até abrir a boca e falar. Basta ela chegar perto de uma pessoa assim, ela soltava a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está cheia, transbordando da palavra do Senhor. Vou pra cá? Ó. E tardando o esposo, torcalejaram todas. Vixe, todas dormiram, né? E adormeceram. Glória. Ei, povo, vocês se acordam. Ei, povo, Jesus está voltando. Vocês se acordam. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor, acorda. Jesus está voltando. Não é hora de você estar dormindo, não. Pega a Bíblia e vai ler. Porque ela é o teu passaporte para tu ir para a porta do céu. Pega a Bíblia e vai ler. Glória a Deus, ó. Nem gosto de estar dormindo, não. Isso é o sono que o inimigo coloca em cima de qualquer ser humano, ó. Mas à meia-noite, oh glória, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, glória a Deus, sair-lhe ao encontro. Aí, glória a Deus. Aí Jesus está voltando. É quando eu digo pra vocês, olha, Jesus está voltando, né? Ó, sair ao encontro dele, glória a Deus. Então, todas aquelas virgens levantaram, glória a Deus, a igreja do Senhor está em pé, toda ela, mas está faltando renúncia. Sai do caminho largo, vai para o caminho estreito. E prepararam as suas lâmpadas, você está vendo? Assim que ela soube, elas começaram a ler a palavra de Deus, começaram a se encher, né? Prepararam as suas lâmpadas, glória a Deus, é muito maravilhoso, né? Ó, e as loucas disseram às prudentes, dai nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Elas pedindo um pouquinho da palavra de Deus, olha. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes ao que o vende e compra para vós. Ela deu um conselho. Por isso que eu digo a vocês, leia as Santas Escrituras, João 5 e o versículo 39. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. Essas loucas aqui, se elas estivessem lendo a palavra de Deus, então, se ela estava igual às prudentes. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estava preparada entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Você está vendo? Enquanto elas foram atrás de conhecer, atrás de sabedoria, se encher da palavra, enquanto elas ainda foram atrás, as outras já estavam preparadas. O esposo veio e pegou elas de surpresa, mesmo na hora que elas jamais esperançavam. Não, ele vai custar mais. Dá tempo para eu me preparar. Pois então, por isso que o Senhor disse na parábola dele, esteja vigilando. Ó. E chegaram, ó. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. E ele respondeu e disse-lhe, em verdade vos digo, que não vos conheço. Ó, teve chance, teve oportunidade, estava na casa do Senhor, mas não estava preocupada na própria salvação da alma de vocês, estava preocupado com as coisas desse mundo. Ei, acorda, alerta, Jesus está voltando, Jesus quer preparação. Deixa eu ler o último versículo, ó. Vigiai, pois, porque não sabes o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, por isso que Jesus pede, ora, consagra, lê as Santas Escrituras, porque vocês não sabem qual dia que eu venho, não. Vocês só tem que estar aguardando, esperando. Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Primeiro, onde foi que tu leu a parábola das 10 virgens? Mateus 25. Li o versículo... Começou no versículo 1, Mateus 25. E terminou no versículo 13, para vocês, a parábola das 10 virgens. Sobre o quê? Sobre esses dois tempos que foi rejeitado. O tempo católico foi rejeitado porque eles não adoram a Deus. Eles adoram as imagens de escultura. Vão ser deixados todos eles. E vão ser deixados, eles vão chegar para os padres. Padre, por que o povo evangélico subiu uns e por que nós não subimos? Ninguém do povo católico subiu. Por quê? Porque vocês adoravam imagens de escultura. Se vocês adorar o Deus vivo, vocês vão subir com ele. Se vocês se encher da palavra de Deus, se você se encher do conhecimento de Deus. Qual o conhecimento de Deus?
morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. O que tu fazia antigamente, tu não pode fazer mais. Agora, tu não te pertence, tu pertence ao Deus de Israel. Porra, então, já que eu me pertenço ao Deus de Israel, agora quem comanda aqui quem comanda aqui não sou eu, quem comanda aqui é ele. Pois então, por isso que eu digo a vocês, aceitou Jesus? Se nós formos pela carne, pode ter certeza que nós estamos em pecado. Ah, eu tenho vontade de cortar meu cabelo. Ah, eu tenho vontade de passar um alisante para alisar. Tá tão arrupiado. Então, tô fazendo a vontade da minha carne. A vontade da minha carne é essa. Mas a vontade do meu espírito, fica do jeito que tu tá. Eu te amo é do jeito que tu veio pra mim. Então, mas o Senhor, olha, preste atenção que eu vou explicar para vocês. O Senhor nos ama do jeito que Ele nos conheceu, com certeza. Porque Deus ama nós, mas Deus odeia o pecado que nós cometemos. É isso que nos afasta dEle. Tudo que nós fazíamos antigamente, nós não podemos mais fazer. É aquela passagem de João 3, Nicodemo. Acho que é Nicodemo o nome dele. Pois então, nós temos que colocar em prática tudo que está escrito aqui, para que nós venha estar em pé perante o Filho do Homem. Entendeu? O povo católico e o povo evangélico. As pessoas dizem assim, mas por que o povo evangélico ficou? Os desobedientes ficaram para trás. Os que igual está escrito aqui no Apocalipse, os que obedecem, eles vão ser retirados. Está escrito aqui no livro do Apocalipse. Presta atenção, mas presta atenção que eu vou dizer a vocês. Deus não lhe dá a vocês, vocês podem até ter deixado para trás, porque ele ficou, porque vocês quiseram fazer a vontade de vocês, não quiseram fazer a vontade de Deus que está lá no céu. Porque, deixa eu ler aqui. Antes de eu ler aqui no outro, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ler. Ixi, passei foi até demais. Oh, glória. Porque vocês não faziam a vontade de Deus, por isso que foi deixado para trás. O tempo evangélico que foi deixado para trás, então, aquelas pessoas que foram deixadas para trás, umas foram se levar. Tem 10 pessoas dentro do templo. 3 foi tirada, porque 3 fazem a vontade de Deus que está escrito aqui. E as outras ficaram por quê? Porque era desobediente, não obedeceu à vontade delas mesmas. E obedecer à vontade do homem, mas não obedecer à vontade de Deus que está escrito aqui. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Se nós fazemos a vontade de Deus, pode ter certeza que nós entramos no céu. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade dele aqui na face da terra. Agora, se nós não fazemos a vontade dele, me diz qual é a razão, o motivo nós temos de entrar no reino dele? Por isso que ele nos ensina. Por isso que ele nos ensina. Vamos para o livro do Apocalipse para me encerrar com vocês, né? Encerrar com chave de ouro. Apocalipse 7, que eu sempre lia pra vocês. Cadê Apocalipse 7? Acho que ainda não é 7, deixa eu procurar aqui. Vocês, um pouquinho de paciência, eu já encontro pra soltar pra vocês, né? Achei, glória a Deus, quase que eu me perdi. É a parábola das 10. O cordeiro e os 144 mil. Essas pessoas vão entrar no céu. Por quê? Porque elas não estão contaminadas com as coisas desse mundo. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é irrepreensível? É igualmente aquelas 5 virgens. Elas obedecem o que está escrito na palavra de Deus. Não obedeceu, pois então na boca dessas pessoas aparece engano. E para nossa boca não aparecer engano, a gente tem que abrir a boca como Jesus abria. Na verdade, eu te digo, se nós não se arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida antiga, de maneira de nós podermos entrar no reino do céu, entendeu? É isso que tem escrito nas Santas Escrituras. E na nossa boca, nem na nossa boca e nem tampouco na nossa mente pode aparecer tal coisa, né? Entreguei para vocês. Esses foram que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós somos um povo comprado para Deus e para o Cordeiro. Mas um povo desobediente, claro que não. Tem que ser um povo que costuma. Ai, tá escrito aqui, porra, então vou ter que obedecer. Ai, tá, então,
Vou obedecer. O Senhor está me pedindo. Aqui quem pede, quando a gente lê um versículo aqui, se o Senhor está mandando a gente fazer alguma coisa, pedindo alguma coisa de nós, está pedindo santificação, nós temos que se santificar. Está pedindo nós amar uns aos outros, nós temos que amar. É pedido do Senhor. Para mim não é nenhum pedido. Para mim, quando ele fala alguma coisa aqui nas Santas Escrituras, para mim já é um mandamento. Porque se nós, a menorzinha que tiver, nós não cumprimos, pois então, já estamos pecando, entendeu? Mesmo, mas Deus só quer o nosso coração. Mentira. Porque se Deus quiser só o nosso coração, Ele não ia tirar nosso corpo do sepulcro. Ele não quer só o coração dele, Ele quer nós completinho, inteirinho perante a presença dele. Porque senão o Senhor não tirava nós, não tirava o nosso corpo lá do sepulcro. O Senhor não vai tirar o nosso corpo do sepulcro. Aqui não tem dizendo sobre a ressurreição, sobre duas ressurreição. Pois então, porque o Senhor vai tirar nós. O Senhor não quer, o Senhor só quer os meus pensamentos, que é pra Ele. Não, o Senhor não só quer teus pensamentos, não. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita dentro de nós. Como é que o Senhor habita dentro de nós? Pois então, como é que o Senhor vai querer só? Não faz sentido, entendeu? Se eu sou... E ainda ele diz, pra gente cuidar de nós, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Esse templo do Espírito Santo, ele entra dentro de nós, entendeu? Quando nós damos brecha, né? Quando nós damos, ó, tu entra, Senhor, entra dentro de mim, faz o que tu quer. Aqui não é meu, não, aqui é teu, foi tu que fizeste com as tuas próprias mãos. Então, assim... É usando de humildade, entendeu? Perante o nosso Salvador. Um Deus maravilhoso e um Deus que merece sim. Toda a honra, toda a adoração seja dada ao Altíssimo, que está no céu, né? Sentado no seu trono de glória. Temos que dar assim toda a reverência. Toda a honra tem que ser dada ao Senhor. Povo católico, tira as idolatrias de lado, tira as imagens de escultura e começa a adorar o teu Deus, o teu Criador. Volta à aliança que você tinha com o Senhor. No livro de Osés 8 e o versículo 1, está dizendo que quebraram uma aliança com ele. E o versículo 4, vocês vão se identificar que é com vocês. É só vocês ler lá, tá bom? Olha, eu amo você. Olha, Cristo ama vocês. Eu vou falar sempre assim, porque Ele amou vocês primeiro. Eu cheguei por último. Então, Jesus ama vocês. E eu também amo vocês. Por isso que eu estou nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. Por quê? Porque Jesus nos ama. Jesus amou. Primeiro, Ele amou vocês e amou a mim, entendeu? E nós também temos que fazer a mesma coisa, nós temos que amar uns aos outros. E entreguei pra vocês, fui.